Olá, gente, saudações bactinianas, tudo bem com vocês? Então, chegando aqui com muito prazer, com mais um Entre Vozes, mais um dia de diálogos, de bate-papo, de trocas. Então, hoje estaremos aqui com a Perla Santos. Então, vou aguardando vocês chegando. Quem for se se aproximando aqui, vai também dando um feedback de como é que tá a imagem, como é que tá o som. Nós estamos numa... Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Omar Nabulsi, seja bem-vindo aqui no Entre Vozes. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, muito caro a todos nós, né? Na vida e na arte, que tem relação com as nossas vidas, as nossas relações, né? Com as trocas que nós temos no universo. E para que a gente possa atentar, oi Rô, seja bem-vinda, para que a gente possa atentar, né, para os nossos comportamentos, as nossas ações, a nossa responsabilidade diante da nossa própria vida e entendendo que vivemos em sociedade, que vivemos num mundo em que todas as circunstâncias que nos dizem respeito estão atreladas a outros seres humanos também, né? Então a nossa responsabilidade aí, a necessidade de uma reeducação, né, de todos nós, para que sejamos pessoas mais empatas, né, que a gente possa desenvolver, exercitar esse olhar de empatia. Oi, Carol, seja bem-vinda. Então, estou esperando aqui a Perla chegar. Gente, se puderem, vão dando um feedback se tá tudo bem com o som, se vocês me ouvem bem, se veem bem. Aproveitem esses minutinhos iniciais para chamar, né, pessoas que possam se interessar em estarem aqui conosco, em conversar aqui com a gente, né? Ó, a Perla. Olá, Perla. Seja muito bem-vinda, já tô te chamando. Essa abertura sempre aqui nos momentos iniciais. Aí, acho que... E aí, Olá! tudo Enfim, bem? tudo bem? Chegou o nosso dia. Muito Chegou. obrigada, Perla. Obrigada, eu que Acho agradeço. que deu um delayzinho, mas tá tudo certo. Perla, quero te agradecer a ti e a todos que estão aqui com a gente, que forem chegando, que forem se aproximando. Eu sempre nesses minutinhos iniciais faço muita questão de agradecer, né? Eu acho que é muito especial quando as pessoas aceitam, tanto quem aceita o convite de estar aqui dialogando, né, diretamente aqui comigo, quanto quem se disponibiliza também a tirar um tempinho para estar aqui conosco, porque é a maneira que nós sentimos que o diálogo ele reverbera, né? É movimento. Lembrei da tua fala sobre Exu e o movimento, né? Então é esse grande movimento que precisa acontecer, que é esse momento de escuta, né? De fala, é de escuta, é de troca humana, né? Então, só retomando um pouquinho, para quem não conhece o Entre Vozes, que esteja chegando, né? Pessoal, também é a primeira vez da Perla aqui com a gente, né? O Entre Vozes, então, é esse momento de troca, né? Sempre tem alguém aqui convidado ou que decide participar também, porque eu deixo super aberto a quem quiser trocar aqui com a gente, trazer suas práticas. E lembrando que não é um lugar assim para, embora o canal seja Bakhtin Artista, que é também trazer um pouco do pensamento filosófico de Bakhtin, mas é a gente poder trazer esse campo filosófico partindo das nossas práticas, das nossas vivências. Então, eu trouxe aqui a Perla, porque ela é uma super colega, uma colega da dança, que eu tive o prazer de conhecer através da universidade. Até quero falar um pouquinho desse nosso primeiro encontro lá, porque me marcou, mas aí a gente vai chegar lá, para falar sobre a voz do racismo e da representatividade negra,
né? A gente pensar essas questões, esses problemas, como um problema de todos nós, né? Quando há essa voz de repressão que impõe o sofrimento, e quantas vezes a gente faz isso e nem se dá conta, né? Esse preconceito muitas vezes velado, mascarado, naturalizado. Então, para que essas vozes sejam dissipadas, né, a gente precisa se reeducar, e isso diz respeito a todos nós. Brancos, negros, pardos, índios, enfim, e por aí vai todos nós, diz respeito a todos. Então é por isso que a Pérola está aqui, como representante desse lugar de fala, que tem muita experiência, uma pessoa que tem muita experiência para nos trazer, para compartilhar com a gente, para nos ajudar também nesse processo, né, de reeducação, de um olhar mais sensível também para o mundo, através das práticas dela. Então, eu disse lá no textinho, né, ela mesma vai se apresentar, mas é essa introdução aqui, né? A Pérola é professora de dança, trabalha na rede municipal, é pesquisadora das danças afro, também fala bastante sobre a questão da religiosidade, esse olhar espiritual que é também, eu me lembro uma fala que tu diz que é ato político também, né? A gente vai falar sobre isso, essa questão realmente de uma ética, né? Não é por um politicamente correto, nem nada disso. Então, assim, Pérola, gostaria muito que tu falasse das tuas práticas todas, claro, a gente não dá tempo de falar tudo, às vezes passa muito rápido o tempo, mas traz um pouquinho, se tu puder, compartilha sobre o Meninas Crespas, o movimento, né, que era projeto, movimento, e como é que se deu isso? Eu vi uma live tua, até deixei linkado nas referências, eu tô falando agora, mas é para te dar a palavra depois e tu fica bem à vontade. Tá bom. Gente, só para saber, eu coloquei nas referências, tomei a liberdade, fui também pesquisar falas da Pérola e tudo mais, e tem uma live que, se eu não me engano, é Dança como Resistência, muito interessante lá. Também uma entrevista que fala sobre o projeto Movimento Meninas Crespas, e ali tu falou sobre o início do projeto, né? Então, como é que surgiu e a questão de estar vinculado a um momento de dor, né? Então, assim, se tu puder trazer essas vozes todas, né, vai ser muito importante para todos nós. Desde já te agradeço muito, e a gente vai trocando essa bola aqui entre nós. Eu vou entrando nas coisas que tu vai falando e a gente deixa fluir esse movimento gostoso aqui entre nós. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, então, quero desejar, né, boa noite a todos, agradecer, né, a escolha, né, porque eles fizeram a escolha de estar conosco. Mesmo sendo no campo virtual, nós estamos conectados nesse momento. Então, isso é muito importante, né? E eu vou começar, assim, a minha fala, como eu sempre faço, que é saudando as mulheres que vieram antes de nós, porque hoje nós estamos ocupando esse espaço, mas tiveram mulheres, né, anteriores que lutaram, que passaram por situações diversas para que nós tivéssemos, né, este lugar. Né? Essas mulheres que foram as plantadoras de tâmaras, né, que elas plantaram e nós é que estamos colhendo. E nós também estamos, de certa forma, plantando para as novas gerações. Né? É o que nós falamos lá no Movimento Meninas Crespas. Se nós já somos fortes, imagina as nossas filhas, porque nós estamos criando elas para ter uma visão diferente de mundo, né? Então eu quero saudar todas essas mulheres, né, que vieram antes de nós, homens também, né? Saudar toda a ancestralidade, porque a gente sabe que, pelo menos na cultura africanista, né, as pessoas que morrem, elas não deixam, não nos deixam. Elas ocupam outro plano, mas estão conosco. Então é muito importante estarmos sempre lutando, não desanimar, para valorizar a luta deles, que estão conosco ainda, né? Que estão nos vendo. Então, eles perceberem que a luta deles não foi em vão. Porque eles estão conosco. E a gente tem que acreditar nisso, né? Isso que nos fortalece. E então eu queria saudar, né, a ancestralidade, saudar os mais velhos, saudar os mais novos,
porque é isso, né? A gente tem que saudar os mais velhos pelo conhecimento deles, mas saudar os mais novos também, que eles também têm outros conhecimentos que não são os nossos. Então a gente tem que saudar o conhecimento das crianças, dessas novas gerações. Então é isso, começa a minha fala saudando aos mais velhos, saudando aos mais novos. E sim, como um ato político, né? E já que vamos falar sobre filosofia, sobre o ato de pensar, saudando Exu, né? Exu, que ele é o orixá, a divindade da comunicação. A gente fala que Exu é a boca. Ele fala todas as línguas. Ele conhece todas as línguas, ele fala dialetos. Ele é o orixá da comunicação, do quente, do movimento, da dança. Né? Nós acreditamos que cada pessoa tem um Exu pessoal. Quando ele vai embora, a gente já não vive. Então, o Exu não é aquele ser demonizado. Ele é a vida. Ele é a vida. Então, cada um tem o seu Exu pessoal. Então, eu quero saudar ao Exu e ao Exu pessoal de cada um. E vamos começar essa conversa, assim, que vai ser linda, vai ser maravilhosa. E agradecer, sim, às pessoas que estão emprestando os seus ouvidos, né? Porque nós estamos conversando, mas a gente precisa, né, de pessoas que nos escutem. Então, eles estão emprestando os seus ouvidos. Eles podiam estar fazendo outras tarefas, outras atividades, mas eles escolheram estar conosco. Então, isso para nós é muito importante, né? Muito potente. E a gente sabe que as pessoas que estão conosco nesse momento, elas estão porque elas precisavam estar conosco neste momento. Eu gosto muito de uma fala do mestre Borel, que foi um homem negro, um grande dançarino de Porto Alegre. Ele foi um grande tamboreiro também, uma pessoa muito importante que trouxe a questão do sagrado negro muito forte, né, na sua luta, na sua militância. Hoje ele não está mais conosco nesse plano terrestre, mas está no plano astral. E ele era uma pessoa que ele fazia muitas festas na Restinga, né, no bairro onde ele morava. E quando ele adoeceu, as pessoas deixaram de procurar ele. E aí a casa ficou vazia. Porque às vezes é isso, né? Quando a gente faz festas, quando nós temos dinheiro, as pessoas nos procuram com mais facilidade. E aí até o filho dele comentou que quando ele estava doente, a casa ficou vazia, né? Não tinha mais as grandes festas. E aí o filho se revoltou, né? E disse, pai, olha só que absurdo, né? Quando o senhor tinha saúde, a casa estava cheia porque tinha festas. Agora tá só nós dois aqui. Era Natal, o último Natal que o mestre Borel esteve vivo. E o mestre Borel, na sabedoria dele, mesmo ali, ao perto de se despedir desse plano, ele disse assim, meu filho, aprende uma coisa. Nos momentos difíceis, estará do nosso lado quem está. Nos momentos importantes da nossa vida, vai estar conosco quem tem que estar conosco. Então é isso. Agradecer as pessoas que estão conosco, né? Porque elas estão e é importante estar junto conosco. Então eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade. É isso. Imagina. E são ouvidos vozes, né? Não é aquela escutativa, né? E dentro do que a gente propõe, né? Pelo menos a ideia aqui no canal é justamente essa escutativa, né? Ativa que eu digo, tudo é ativo no mundo, né? Mesmo que a gente não perceba o quanto de ação há nisso, né? Mas muitas vezes a gente pensa que o fato de a gente estar aqui sentados assistindo algo, ouvindo algo, a gente não está fazendo nada. Mas a gente não está participando, né? E é um grande diálogo. Estarmos todos aqui é um grande encontro, né? E que propicia movimento. E é isso que a gente quer, né? Esse movimento, justamente. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Não. E eu penso, sabe, Flor, que quando nós estamos escutando, não é um ato passivo, né? Porque essas informações, elas estão se encontrando com informações antigas que temos, né? Nesse nosso corpo memória, e elas vão se movimentando, né? Isso na filosofia afroperspectivista é muito presente. A gente acredita na dança do pensamento, que até o pensamento dança. Então, até o pensamento se movimenta. E um pensamento que eu tinha hoje, ele pode, daqui a pouco, evoluir, né? Eu posso refletir, pensar de uma outra forma, mas esse pensamento primeiro, ele não é jogado de lado, descartado. Ele dá lugar no outro pensamento, mas ele vai construindo uma nova forma de vida. Então, isso é movimento. E é interessante pensarmos nisso, né?
o quanto, às vezes, o corpo está parado, mas existe toda uma movimentação dele interna, né? E que é super potente. Porque, às vezes, uma conversa aciona movimentos, né, corporais internos que vão reverberando até após a live. Né? A live, Com certeza. Ela acaba num determinado momento, mas ela fica reverberando nas pessoas. Então, para além. Né? É isso que eu Aqui penso. já teve até um comentário falando sobre o silêncio, né? Porque isso para Bakhtin, ele falou o silêncio responsivo, né? É justamente isso. Até o silêncio comunica, né? E entendendo tudo como prática, né? São práticas, são exercícios, né? Que nós vamos estabelecendo, e o movimento é justamente isso, o diálogo não termina porque a live terminou, né? É uma coisa que eu sempre digo, assim, a ideia é justamente isso, é aquilo ficar ecoando, e de alguma forma sempre fica, as coisas nos afetam, né? As relações nos afetam, Isso é né? muito Então, isso é muito importante, é muito lindo, né? Isso tudo. verdade. E a dança, o Roger falou a dança, tudo dança, né? Isso aí. A live segue sempre viva, mesmo depois do ao vivo. É isso aí. É isso, Então vai tá, recuperando. Pérola. Vamos entrando então. Conta um pouquinho, começa, quem sabe, falando um pouquinho do movimento Meninas Crespas e desse fato que marcou, né? Que marcou como marco, né, da história, assim, do movimento todo. Então, eu acredito muito na ideia das decisões, né? Nós podemos decidir, né? Se algo ruim na tua vida vai te desanimar ou se aquilo vai te fazer forte para construir algo que é necessário, né? Eu acredito que quando passamos por situações de diversidade, isso é um sinal, né, que nós precisamos reagir ou não. É uma decisão nossa, né? Então, até eu estava pensando, né, esses dias, conversando com uma menina que assistiu uma palestra minha, e eu, antes de conversar com ela, eu fui questionada, né? As pessoas perguntaram assim, Perla, por que tu fala dos acontecimentos ruins da tua vida? Por que tu não fala só da parte exitosa? Por que tu não fala só da vitória? E eu digo, gente, seria lindo, mas a minha história não é só isso. A minha história são processos dolorosos, são processos de superação, é resiliência, e eu vou falar isso. Pensando, né? Nossa, realmente, né? Outras pessoas, às vezes eu assisto palestras e eles são maravilhosos, gente, eles não erram. Eu acho que eles não tropeçam na rua. Eu acho que não. Mas eu digo, mas essa não é a minha história, né? A minha história é outra. E aí, porque eu entendo assim as tristezas, os desafios, né? Os problemas, né? As pessoas chamam de problemas, eu gosto de chamar de desafios. Eu entendo eles como processos de superação. Eles fazem parte do processo. Então eu olho o erro, eu olho o tropeço, o momento difícil como parte desse processo. E eu vou falar deles, sim, porque fez parte do meu crescimento, né? E eu achei muito interessante que depois dessa palestra que eu fui questionada, por que eu falo dos momentos ruins e não só das maravilhas, não só do meu currículo, uma menina que assistiu a palestra veio conversar comigo no Instagram. E ela disse assim, que foi muito interessante, muito importante para ela saber que eu também passei por dificuldades para conseguir construir o projeto que tem. Ela disse, eu estou passando por dificuldades e a tua fala me fortaleceu, fez eu entender que isso faz parte. Isso foi muito bacana para mim. E o movimento Meninas Crespas, ele surge disso. Né? Eu sou professora da rede municipal, né, de Porto Alegre, vou fazer 9 anos agora. Comecei a dar aula numa comunidade periférica, queria dar aula numa comunidade periférica, acredito que é lá que o meu trabalho faz a diferença, porque eu vim de uma periferia, então eu sei que eu vou ser importante nesses lugares, né? Porque teve um professor que olhou para mim. Então eu sempre digo, o movimento Meninas Crespas talvez ele tenha surgido há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu lá eu não tinha internet em casa, não tinha computador, eu não sabia da minha história, eu morava numa periferia, e aí um professor olhou para mim e disse, Pérola, tu tem que conhecer a tua história. E aí ele me apresentou
a história negra, porque eu não entendia a escola como um lugar para que eu pertencia. Eu sempre me achava o corpo estranho. Eu não me reconhecia na história, eu não me reconhecia na rotina escolar. Eu era uma pessoa que adorava o movimento, mas eu estava em sala de aula 4 horas sentada. E aí, quando tinha atividades recreativas, era jogar, fazer alguns jogos, algumas brincadeiras, mas meu corpo queria um outro tipo de movimento. E eu não sabia como é que eu reagia com essa energia. Estava contida no meu corpo, né? Então, por isso que eu sempre digo, a figura do professor ela é muito importante. E principalmente para o aluno periférico que não tem muitas vezes referências positivas, né? Pelas dificuldades que nós enfrentamos, as pessoas não acreditam, a gente não acredita na gente. Então, quando tu encontra um professor que te enxerga, porque foi isso, vários professores me olhavam. Eu tive vários professores ao longo da minha vida, mas com 17 anos um professor me olhou e ele disse: menina, tu vai longe. E eu disse: bah, então eu sou obrigada a ir longe. Porque ninguém acreditou em mim. Então, quando uma pessoa acredita, eu digo: gente, eu vou ter que, né? Eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que acreditar, porque alguém acreditou. Então, esse professor me apresenta para o escritor Oliveira Silveira, que foi o pesquisador do 20 de novembro, que foi aquela pessoa tão importante para o Grupo Palmares. A gente sabe que a Fundação Palmares hoje está passando por dificuldades, né? A gente tem um presidente que faz muitos desserviços para a nossa história negra, mas a gente tem que lembrar de uma outra história do Grupo Palmares, né? O reconhecimento do 20 de novembro como uma data importante para a gente lembrar, porque Zumbi dos Palmares ele não foi só um herói negro, ele foi um dos primeiros heróis brasileiros. Se estamos falando em invasão, né? Porque o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. Ele foi invadido em 1500. Zumbi dos Palmares morreu em 1695. Então ele foi um dos primeiros heróis da história brasileira. Então por isso que é tão importante o 20 de novembro, né? Só que eu não sabia nada disso. E eu vou lá falar com esse professor que tem essa bagagem, que teve essa responsabilidade de trazer, de pesquisar o 20 de novembro. E ali eu começo a conhecer a minha história. E neste momento eu decido pela licenciatura. Porque eu digo, não, se esse professor ele conseguiu fazer com que eu, uma aluna problema, uma aluna agressiva, porque eu era agressiva, eu era violenta. Hoje eu digo, nossa, eu já sou tão calminha, mas eu era uma aluna agressiva, porque eu era tão agredida que eu aprendi a revidar. Porque nós só somos violentos quando somos violentados demais. Não é a nossa natureza ser violento. Mas eu acabava aprendendo violência, recebendo violência e entregando violência, né? E aí eu disse, não, eu quero ser professora. E não, eu quero ser professora na periferia. E aí, sim, eu vou para a universidade, sou a primeira da minha família a ir para a universidade e vou dar aula na Restinga. E quando eu chego na Restinga, eu vejo que as minhas alunas estavam passando pelos mesmos problemas que eu. Eu digo, gente, e foi em 2015, elas estavam passando pelos mesmos problemas que eu passava lá na década de 90. E aí teve uma situação que foi aquela situação que me convocou a fazer algo, né? Que foi quando uma menina foi muito discriminada por um menino. Eu trabalhava na coordenação de turno, eu trabalhava para resolver os conflitos, né, dos adolescentes. E aí uma professora me chamou, ela disse, olha, Perla, tu vem e tira uma aluna da sala. Eu digo, nossa, eu já nem gosto disso. Não gosto dessa história, eu vou tirar o aluno da sala. Não é assim que se resolve, né? E aí eu disse, não, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu. Eu quero escutá-la, eu quero escutar a menina. E aí a professora disse, não, tem que tirar da sala que ela tá surtando. E eu já imaginei na minha cabeça, né, um cenário violentíssimo, uma menina do nada, né? Do nada, braba. Ninguém fica do nada furiosa, né? Então eu cheguei na sala, eu encontrei uma menina extremamente chorosa, triste, decepcionada. E aí eu chamei ela, eu disse, vem, vamos conversar, vamos dar uma conversada, vamos saber vamos entender o que aconteceu. E ela prontamente foi. Eu achava que nesse dia eu ia apanhar, né? Quando a professora me chamou, eu disse, vou apanhar, já tô vendo, né? Me preparei, tirei os brincos, vamos lá. Mas aí essa menina ela me fala a seguinte frase, ela diz, olha só, professora, olha
a lucidez dessa menina. Por isso que nós não podemos achar que os jovens não são detentores de uma sabedoria singular. Ela disse assim, olha só, professora, este aluno, ele está debochando de mim faz 2 anos. Ele fala do meu cabelo, ele fala que a minha cor é suja, que eu sou feita do lixo porque eu tenho a cor da sujeira, e hoje eu decidi que isso ia acabar. Eu tomei essa decisão. E quem saiu da sala, quando ela me falou isso, eu disse, gente, olha isso, é isso. Porque assim, ó, as situações de violência na escola, quando chega, elas só são enxergadas quando chega no limite da violência. Mas a gente tem que entender que teve um começo. Não foi do nada que uma criança se tornou agressiva, que ela agrediu alguém. Teve um processo anterior. Só que nós só acabamos enxergando só quando acontece algo muito complicado, né? Quando acontece mesmo a violência em si. Eu disse, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Essa menina não pode ser penalizada porque ela estava sendo agredida diariamente. E aí eu chamei a mãe dela, conversei, e a mãe dela falou a seguinte frase, ela disse, professora, eu tenho certeza que a senhora vai fazer algo, porque a senhora já passou por isso. E eu, nesse momento, eu me senti convocada. Então eu comecei a conversar com essa menina, mas na hora do recreio, a escola ainda, ela é um lugar que ela não tem espaço para conversarmos, para construirmos uma educação antirracista. A escola ainda está muito engessada nos currículos, ela ainda está muito engessada naquela rotina. E falar de uma educação antirracista mesmo desacomoda. E alguns profissionais não querem isso, não querem se desacomodar. Aprenderam que era assim. Mas a gente precisa, para a gente ter uma educação eficiente, a gente precisa desacomodar sim. E precisa ter esse olhar atento. E aí eu comecei a conversar com ela no recreio. E aí ela trouxe outras meninas, e aí foram vindo outras meninas, a gente foi conversando, foi tendo aquele movimento, até que uma delas olhou assim, aquele mar de menina com cabelo crespo, e ela disse assim, nós somos as meninas crespas, né, professora? E eu disse, ai, já estamos construindo uma identidade. Nós somos as meninas crespas. Ali surge as meninas crespas. Só que o que começa a acontecer? Por algum motivo, essas meninas começam a levar as informações que elas recebem conversas para casa. E as famílias começam a querer saber quem é essa professora? O que está acontecendo aí? E aí, toda a festa escolar, todo o evento que a comunidade estava presente, era um momento para a gente falar sobre negritude. Porque negritude não é para falar só com os professores ou só com os alunos. É com a comunidade toda, porque a comunidade toda tem que estar envolvida nesse processo, né? Então, era a festa de Natal, eu pegava o microfone e dizia, gente, só um minutinho, agora a gente vai trazer os desfiles das meninas crespas, elas vão mostrar os seus turbantes, elas vão mostrar as suas roupas, mas não é um desfile competitivo, é para mostrar que elas são bonitas, cada uma tem a sua beleza. Então, lá parava a música natalina, chegávamos com os nossos tambores, porque é importante trazer a nossa musicalidade. Lá iam elas. Qualquer festa era motivo para estarmos aproximando essa comunidade. E as famílias começaram a se aproximar, começaram a querer participar das oficinas. E aí foi muito interessante, porque daí eu tive de pedir para a direção, para os pais participarem, né? Eu disse, olha, os pais estão querendo, dá para participar? E aí os pais começam a entrar para a escola, mas não para criticar, porque geralmente o pai procura a escola para questionar alguma coisa, para reclamar. E aí a gente começou a ter um movimento na contramão. Esses pais começaram a chegar e a dizer, não, como é que a gente pode melhorar esse projeto? Como é que a gente pode... Vamos fazer um grupo no WhatsApp? Vamos fazer um grupo no WhatsApp. Vamos fazer uma página no Facebook? Vamos dar corpo? Vamos dar visibilidade? E foi ali que a gente começou a crescer. E esse movimento, ele começa a chamar a atenção, né? Principalmente a atenção da mídia. Então, nós fomos, aí vários repórteres começaram a ir lá na escola para entender o que era esse movimento, né? Um movimento que não era um coletivo, era um grupo de era um grupo que tinha professoras, que daí outras professoras se aproximaram, tinha crianças, tinha suas famílias, e era um movimento para falar sobre educação antirracista, né? Não era um curso para professores,
Não era um curso para os alunos, era para a gente construir e pensar. Será que esse currículo ele é eficaz para o aluno negro da periferia? E o aluno branco da periferia? Como é que ele pode se sentir contemplado dentro do projeto? E aí o projeto começou, nessa época era o projeto. E aí tivemos a oportunidade de ir para Portugal, na Escola da Ponte, para fazer um intercâmbio e falar sobre o que nós estávamos fazendo aqui no Brasil e aprender com eles também. E quando voltamos, imagina, né? Era um projeto de escola que atravessa o oceano. Quando eu voltei faceira da vida. Eu disse, gente, eu acho que eu estou no caminho certo. Mas como a vida da gente nem tudo são flores, né? Às vezes a gente está correndo, alegre, saltitante, tropeça. Quando eu boto os pés no Brasil, eu recebo a notícia de que os projetos escolares estavam sendo extintos na rede municipal de Porto Alegre. Então, não existíamos mais. E quem ia ter que dar a notícia ainda me disseram, tu vai, faz uma reunião com os pais e tu avisa que esse projeto não existe mais. Não tem SMED, não tem direção da escola, tu vai lá e fala para eles. Mas aí eu te pergunto, como é que eu vou chegar para essas famílias, porque daí já não era mais as crianças, para essas famílias, olha, não acabou porque o governo acha mais interessante ter matemática, ter português, do que ter uma educação antirracista. Aí, esse momento foi um momento que eu achei foi tão violenta a forma como foi feita, porque o que mais o professor quer é que o seu projeto ele ultrapasse os muros da escola. E o nosso projeto estava fazendo isso. E ele mesmo assim, mesmo sendo um projeto que estava fazendo com que os alunos melhorassem nas notas, no comportamento, eles resolviam os conflitos deles de forma coletiva, de vamos debater, mexeu com uma crespa, mexeu com todas. Eles faziam visitas nas outras turmas quando tinha uma situação de conflito envolvendo discriminação. Mesmo assim, o governo vem e desmonta. Não, não vai mais existir, não tem espaço. Então foi esse momento que eu fiquei muito doente. E foi assim, foi o momento que eu adoeci, eu fiquei alguns dias acamada porque foi algo muito violento, né? E aí foi o momento que eu precisei mais ainda da ajuda dessa comunidade, porque dessa comunidade me avisa, me liga e diz, vem que a gente está esperando por ti, a gente achou um lugar para nos reunirmos e para a gente conversar sobre o que está acontecendo. Então é o momento que eu levanto da cama, vou eles encontrar, eles pediram emprestado uma biblioteca comunitária da Restinga, e lá a gente fez uma reunião e foi tomado coletivamente a decisão de que iríamos continuar fora da escola. E nesse momento o projeto Meninas Crespas se vira Movimento Meninas Crespas, e hoje é um projeto né, Restinga. Hoje nós temos a nossa sede própria, nós trabalhamos com educação bilíngue, né, português e iorubá, entendendo que para a população negra é importante o ensino bilíngue, assim como é importante para a população indígena, assim como é importante para os ítalo-germânicos, nós termos contato com uma língua que é tão importante para nós, que é o iorubá. Então, e também trabalhamos com a arte, com a dança negra, né, com essa dança da resistência, com esse movimento. Olha aí, ó, tem até a Josi, que entrou agora, que ela estava lá desde o começo do movimento Meninas Crespas, uma prof maravilhosa da Rede Municipal de Porto Alegre, que nos ajudou muito e que está sempre a nossa crespa honorária. Ai, seja bem-vinda. A todos que foram chegando, aliás, sejam muito bem-vindos aqui para o diálogo com a gente. Isso, é verdade. É muito bom encontrar virtualmente, mas saber que eles estão perto da gente, né, de alguma maneira. Então foi isso, né, que o movimento Meninas Crespas surge assim, e até que mostrar que nós trabalhamos muito a questão da beleza negra, né? Para falar, nós entendemos que muitas meninas negras têm problemas de autoestima e de autoimagem, porque elas não se veem como referencial de beleza ainda. Elas não se veem na mídia, né? Então a gente sabe que ainda as princesas não são em sua, não digo a maioria, né? Mas se nós somos a maioria da população brasileira, por que nós não somos a metade ou a maioria nos programas de TV, nas novelas, nos filmes, enfim, né? Então, conversando sobre isso, eu conversei com elas, né, sobre que elas eram bonitas, encorajei elas, e aí a gente começamos a fazer sessões fotográficas para elas serem capas de agenda.
porque o nosso lema dentro do movimento Meninas Crespas é: toda menina negra merece ser capa. Então é esse lugar que elas têm que ocupar, sendo capa de revista, sendo capa de jornal. Não, nós não merecemos, não devemos estar lá na página policial. Nós temos que ocupar o lugar de destaque. E aí a gente faz as sessões fotográficas com as meninas. Nós convidamos, e aí essas agendas são agendas do movimento, né? Que os professores, as famílias, né, as pessoas que conhecem o projeto adquirem. E aí cada agenda tem uma foto diferente, porque cada agenda é singular, assim como a beleza das nossas meninas, né? Então é esse trabalho que nós realizamos dentro do movimento, e isso é muito bacana, é muito potente. Nós temos mães coordenadoras hoje. A coordenação do movimento ela é composta por mães e também eu faço parte dessa coordenação. E algumas mães já estão dançando também. Algumas mães já estão subindo ao palco porque se sentiram convidadas e contaminadas por essa arte negra, né? Por dançar, por estar nesse lugar de protagonistas, né? E até ano passado, quando elas estiveram dançando no teatro, foi a primeira vez que elas subiram ao palco. Daí foram 44 crianças que subiram ao palco para dançar, para levar a nossa cultura, para levar a nossa força, levar os... Era uma música que falava sobre heróis negros, né? Sobre essa resistência negra. E as mães também foram dançar. E eu disse, olha, vocês agora estão contaminadas. Daqui para frente, vocês nunca mais vão querer bater palma, vocês vão querer ser aplaudidas. E isso é muito potente, né? Essa relação com essa comunidade, né? Que é uma comunidade linda, né? Então, eu sou muito feliz, muito feliz. Passei muito perrengue, chorei muito e não tenho vergonha de dizer. Foi muito difícil, pensei em desistir várias vezes, mas toda vez que eu recebo uma mensagem, seja das mães, seja das alunas, ou que eu tô com elas, mesmo virtualmente, eu vejo, olha, é isso. Eu mereço estar nesse lugar, eu preciso estar neste lugar porque eu estou aprendendo com elas, né? Eu às vezes não entendo por que que elas escolheram confiar no meu trabalho, mas agradeço mesmo assim. Estão perguntando como é que nós com que frequência nos reunimos. Então, antes da pandemia, uma vez por semana. Eu sou professora do município 40 horas, então aos sábados eu sou voluntária no projeto, né? Este ano, por conta da pandemia, estamos fazendo mais atividades virtuais, mas a gente já está pensando muito que nem todas as alunas estão sendo atendidas, porque nem todas têm internet. Então, o nosso desafio agora é pensar como é que vamos acessar essas meninas, esses meninos, porque as pessoas acham, né, que o movimento Meninas Crespas é composto só de meninas. Mas não, tem meninos também, mas por uma questão de gênero, né? Pelo ato político, nós deixamos o nome no feminino. Porque conversamos, né, no grupo, e aí, para nós, era estranho, né? Ter um grupo cheio de meninas, e daí ter um menino só, e a gente ter que botar para o masculino, já que a nossa ideia é valorizar o feminino. Então, continuamos nas crestas, e os meninos, eles aceitam numa boa, assim, né? Eles falam, não, eu sou das crespas, eu sou das crespas. Porque eles entendem isso. Que a nossa bandeira, a nossa luta é pela mulher negra. É pela história da mulher negra. E aí a gente convida brancos e negros para levantar essa bandeira, né? Porque a gente sabe que a mulher negra ainda é que é a mais oprimida, né? Nós sabemos que nós somos hipersexualizadas, nós somos objetificadas, as mulheres negras são as que mais morrem no Brasil, né? Se nós formos olhar nos últimos 15 anos, né, nos últimos 10 anos, aumentou 15% o índice de morte de mulheres negras, segundo o Atlas da Violência, enquanto mulheres brancas tiveram uma diminuição de 8% nos últimos 10 anos. Então, isso não é normal, né? Nós não podemos achar que isso é normal. É um ato de violência, então a gente tem que pensar nessas mulheres, pensar nessa história, essa história que é invisibilizada, né? Porque a história da mulher negra, ela foi deixada de lado, ela não aparece ainda na história oficial, né? Perguntou também qual o perfil socioeconômico das meninas, né? Enfim, é um bairro periférico, na Restinga, e nós atendemos as famílias de lá e de outros bairros próximos, né? Estão pedindo que amplie o projeto, né? Que tenha outros bairros também.
Uma moça de Goiás está levando o projeto também para Goiás, então estamos ampliando e borrando essas fronteiras, né, territoriais, mas as crianças que participam são crianças em que as suas famílias têm um poder aquisitivo baixo. Não que, por exemplo, daqui a pouco vem uma criança que tem um poder aquisitivo melhor, não vai ser aceita. Não é isso. Mas nós pensamos sim na pessoa que mora na periferia. Esse é o foco do trabalho, né? E só já que a gente está contemplando aqui os comentários, vou aproveitar assim essa pausa que não é pausa, né? Mas é para a gente trazer essas vozes que estão surgindo aqui. Se eu não me engano, foi o Ricardo que agradeceu ali pela tua fala. Tô vendo aqui se eu acho o comentário, mas era no sentido de reconhecer a forma como tu trata o assunto de ser bacana no sentido de não ser uma comunicação violenta, né? Isso. A forma como tu aborda o assunto, né? Não esqueci, tá por aqui, eu salvei. E a gente, como tem, só para avisar, a gente tem uma dobradinha já oficializada, ainda bem, porque o tempo passa voando, né? Então, só para avisar que se por acaso, em algum momento, eu sempre vou cuidando o tempo aqui para não cortar abruptamente aqui, não dar uma ruptura, né? Mas caso aconteça, a gente esteja no auge aqui de uma explanação aqui, de um raciocínio, não vai terminar, né, assim, agora aqui a live, quando cortar, a gente segue, tá? Então não se preocupem, quem puder, segue com a gente. Então achei aqui o comentário, do Ricardo. Isso. O jeito de a Pérola comunicar sobre racismo de uma forma sutil e não violenta, com uma visão educativa, é muito legal. Obrigadão, Ricardo. O Ricardo é um parceirão do Movimento Meninas Crespas, né? Enfim, está sendo meu parceiro aí, um outro projeto de criar um site sobre produtos negros para encontrarmos, né, produtos que sejam para nós, né? Que isso é muito importante. Ai, ótimo. Eu coloquei nas referências, junto com Meninas Crespas, o canal da Pérola, eu também coloquei ele nos dados, tem os teus dados no Instagram, e ali também o pessoal pode acessar, né, essa parceria que também está rolando e que eu quero que também fale um pouquinho, que eu acho que daí vai dar tempo, como a gente tem essa dobradinha aí, vai dar para a gente, de alguma forma, contemplar um pouquinho, trazer dessa diversidade toda aí das suas vozes. O Roger falou o seguinte: o perigo de uma única história. Excelente palestra da escritora nigeriana Chimamanda no TED Talks. Maravilhoso. Isso, maravilhosa. Quem puder, é super importante, é isso, né? Nós somos muitas vozes, então essas muitas vozes precisam ser ouvidas. E o interessante é que eu às vezes questiono algumas ideias. Por exemplo, as pessoas falam, né, às vezes assim para mim, Pérola, a gente precisa dar voz para a mulher negra. E eu digo, olha, eu tenho voz. E eu tenho uma voz linda. Eu preciso ter um espaço para falar. E eu não quero que falem por mim. Eu quero construir um espaço. E quero estar lá falando da minha história. E o que eu digo, e quando eu falo isso, daí eu não quero entrar na polêmica do lugar de fala. Mas eu acho que é interessante as pessoas não negras... Não, mas é bom, precisamos. As pessoas não negras pensarem no seguinte... que o racismo ele é um problema social. O racismo não é um problema só meu, da minha família, da comunidade que eu dou aula. O racismo ele é um problema social. Então, toda a sociedade é afetada pelo racismo. Então, o que eu preciso? Eu preciso, sim, que os brancos se responsabilizem a combater esse racismo e a se reconstruir. A reconstruir, porque e eu também, como mulher negra, estou cada dia me reconstruindo. É um processo eu estou me tornando negra. Porque eu nasci, assim como todo mundo no Brasil, nasceu amamentado pelo racismo. Então nós precisamos nos reconstruir. Repensar sobre uma outra ótica. E não só a questão da negritude, mas a questão da diversidade. Né? Então é muito importante, sim, e principalmente ter uma escola que tem esse olhar para essas mudanças.
Então, pensar numa escola que valorize a diversidade. Uma escola que fale, sim, sobre a questão racial brasileira, e que fale que o mito da democracia racial é uma mentira. E que que o Brasil, ele ainda está neste projeto perverso de branqueamento, de branquear para melhorar. Por isso que nos matam, não nos querem vivo. Isso é histórico. Se a gente for visitar a nossa história, se tinha um projeto de que em 100 anos a população negra iria assumir. E por isso que trouxeram os imigrantes, né? E aí a gente tem que pensar, e eu sei que as pessoas ficam ofendidas quando eu falo isso, mas a gente precisa, principalmente nós do Sul, precisamos pensar. Os imigrantes que chegaram para cá, eles foram muito importantes. Muito importantes. Mas eles construíram um Estado junto com a mão negra. Não foi só os ítalo-germânicos. A gente tem que entender que aqueles ítalo-germânicos que vieram para cá, em que período que eles vieram? Eles vieram na época da Revolução Industrial. Então, lá na Europa, estava estourando a Revolução Industrial. Quem não dominava aquela tecnologia, quem era agricultor, não estava vivendo à margem, era sobra, era quem aquela sociedade lá não queria. Então, esse grupo de pessoas que foi rejeitado da Europa veio para cá. Então, a gente não pode esquecer isso. E eles vieram com a ideia era, vamos acabar com os negros. Só que não, nós não acabamos. Nós nos reinventamos, nos reorganizamos. Foi muito doloroso esse processo. Mas existimos ainda, resistimos. Mas esse processo de branqueamento e aniquilamento do negro ainda é muito forte, a gente sabe disso. A gente sabe quem é que mais morre. A gente sabe muito bem quem é que recebe, que mulher recebe menos anestesia na hora do parto lá no hospital público. A gente sabe disso, então a gente tem que repensar. E convidar a sociedade e convocar os brancos nesse processo. E não para falar por nós. Não quero isso. Mas para falar sobre este problema que nos afeta. Porque quem me discrimina é o branco. Não estou dizendo que são todos, mas eu estou dizendo que é dali que surge. Então não posso só eu discutir sozinha. Mas eu também falo com as pessoas, e às vezes as pessoas dizem, Pérola, mas eu não sei se eu posso falar enquanto branco sobre essas questões. E aí eu converso com elas da mesma forma que eu falo para os meus alunos, porque eu acho que quando a pessoa vem te perguntar, tu não vai ser agressiva com ela. Eu que nem eu digo com meus alunos, a primeira vez a gente explica, a segunda a gente denuncia. Eu tô dando assunto. É como as pessoas, elas falam, eu digo para as pessoas, olha só, quer me chamar de morena? Quer me chamar de negrinha? Pode me chamar de neguinha. Mas eu escolho se eu me derreto ou se eu te processo. Eu vou entender como é que é esse neguinha. Se for pejorativo, meu filho, vamos resolver e vamos criminalizar isso. Porque hoje em dia, o crime de racismo é o crime perfeito, né? Dificilmente tu consegue condenar alguém por racismo. Geralmente a justiça direciona para injúria racial. E aí é muito complicado, né? Mas voltando ao assunto de quando as pessoas brancas perguntam como falar sobre negritude, eu sempre digo, falem do lugar de vocês. Meus alunos eu explico isso. Eu digo assim, gente, olha só, eu moro num apartamento. Meu vizinho do lado, ele não mora comigo, mas ele é meu vizinho. Ele sabe algumas coisas da minha vida. Então, se alguém vir perguntar perguntar informações referentes à minha pessoa, ele vai dizer, olha, ele vai falar do lugar dele de vizinho. Ele não vai falar por mim. Ele vai falar, olha, eu conheço a Perla, ela é professora, ela sai cedo. Agora, eu não vou falar das angústias dela, eu não vou falar por ela. Eu vou falar lá do meu lugar. E é isso que nós precisamos que os brancos falem. Falem do lugar deles, mas entendam da onde surge o racismo. Né? Entendo que eles precisam estar junto conosco, sim. E é interessante a gente pensar, né, nessa questão da branquitude. O que a branquitude tem a ver com isso? E como eles podem estar nos ajudando, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas como é que eu posso fazer? E não é só mudar ali, publicar no seu store, vidas negras importam. É uma coisa mesmo. Não pode ser moda, né? Não pode ser moda. Mas pensarmos assim, ó, vamos fazer o exercício.
de começar a enxergar o mundo, né? E eu convido os brancos sempre a pensar nisso. Bom, no teu bairro, a metade dos moradores do teu bairro são negros. O condomínio que tu mora, a metade são negros. Na tua universidade, né? Na tua universidade, a metade são negros. Bom, se não são, tem um problema. E aí a gente tem que começar a questionar sobre isso. Porque se nós não estamos nesses lugares, a gente tem que começar a questionar. E não só nós, mas todos os sujeitos que fazem parte dessa sociedade brasileira. E assim, ó, se eu vou no restaurante, não é eu pensar, ah, não, mas tem vários negros me servindo. Não é neste lugar. É lugar de cliente. Se eles não estão Uhum. tendo as mesmas oportunidades que tu, aí a gente tem uma sociedade com problema. E aí tu tem que começar também a questionar isso. E começar a ter esse olhar. Olhar. Né? Olhar nos condomínios, olhar nos lugares onde tu vai e não achar que é normal. Não achar que é normal em Porto Alegre, por exemplo, ter bairros que tem em sua maioria brancos. Porque a gente sabe aqui em Porto Alegre quais são os bairros onde tu vai encontrar negros. Quais são os bairros que tu vai encontrar mais brancos. E daí a gente está falando de um apartheid social. E aí, né, é muito interessante que o povo brasileiro tem disso. Quando é longe de nós nos comovemos, nos revoltamos. Quando se fala em apartheid na África do Sul, que acabou na década de 90, todo mundo achava um absurdo. Imagina ter uma separação, ter lugares para negros, lugares para brancos. É horrível? Você me pergunta, é horrível? Tá, mas e como é que aqui em Porto Alegre acontece e ninguém fala nada? Né? Se eu for falar lá do bairro Bonfim, a metade é negra? Mas se eu for falar da Restinga e pensar nesses lugares, onde é que os bairros onde tem a maioria negra são os bairros centrais? Não são. Então isso é um apartheid. As limpezas urbanas que acontecem nas cidades são isso. É uma faceta do racismo. Então a gente começar a enxergar isso. Primeiro a gente tem que enxergar. E também o branco, ele tem que entender. Eu sempre pergunto assim, quando é que tu se descobriu branco? Porque eu tive de me descobrir negra, me construir como negra. Quando é que tu se descobriu branco? E entender que tu não é a normalidade. Ah, o normal. Ah, o normal é ser branco e o negro é o diferente. Não. É entender que tu tá num lugar, entender os teus privilégios e entender que tem pessoas que não estão tendo os mesmos privilégios que os teus. Mas não é para te sentir culpada, porque a culpa não é da cultura negra. A culpa vem de um outro lugar. A culpa, a ideia do pecado, não é nossa. Essas ideias vêm do colonizador, então não tem nada a ver conosco. Uhum. Mas sim uma tomada de consciência. E agir sobre, e falar sobre isso. Isso é muito importante, né? Com certeza. A Clarice, que aliás é minha mãe, só para apresentar aqui, ela é Oi, Clarice. professora também, Oh, sempre muito motivada também a trabalhar com essas questões, né? Falo como filha, aluna e admiradora do trabalho dela também. Ela tinha feito um comentário um pouquinho mais atrás, que eu deixei passar um pouquinho, mas estou voltando aqui. Vamos ver. Gente, eu tô com um problema de visão, tá? Qualquer coisa, tu me ajuda aí, Perla. ah, O PP prevê a educação em direitos humanos, onde consta a obrigatoriedade da educação e sua diversidade. Podemos pegar por aí, bancar, não sei se é isso, pegar por aí, bancar projetos. Sabemos sim que tanto como a SMED como a SEDUC, e aí eu acho que ela continuou falando ali depois, tem uma produção de GT do qual fiz parte, é maravilhoso. Ah, Clarice é fantástica, alguém que conhece minha mãe aí também. Estamos nos encontrando. Que legal. E teve também aqui o comentário. Eu estou muito feliz em observar como os haitianos têm encontrado um lugar aqui, embora seja um desafio para eles. Vejo o lado acolhedor no Brasil, sou de Cascavel. então, Aqui, só um pouquinho para a gente não perder os comentários, embora eu tenha salvado, eu tô salvando, tá, gente? Aí a gente contempla qualquer coisa na dobradinha, tá? É, Plano Estadual das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
e etnorraciais e para o ensino das histórias e das culturas. Ela colocou aqui a continuação afro-brasileiras e indígenas. E super Nome é importante, longo, mas vale muito, sim. super importante a fala da Prof. Clarice. Então, ela é da rede estadual ou é da rede municipal? Estadual. Estadual, Seduc. Então, esse plano é maravilhoso e eu convido as pessoas a lerem, né, esse plano que é um plano estadual, e pensarmos que duas mulheres negras, né, muito importantes na história rio-grandense, ajudaram a construir esse documento que é tão importante para a gente, né, que é a Lúcia Brito e a Adriana Santos. Então, precisamos entender que esses documentos, esses referenciais, esses documentos orientadores, eles surgem da pressão dessas professoras, né, desses educadores, dessas educadoras, né. Então, esse plano é muito importante. E a gente tem que entender também que nós temos uma legislação na escola, né, nós temos uma legislação que orienta o ensino da cultura negra, né, que é a Lei 10.639, que ela altera a LDB, que a LDB é essa grande lei que explica como é que tem que ser o ensino, né, no Brasil, desde a educação infantil até a faculdade, enfim, e outras contribuições que ela dá e orientações sobre o ensino. Mas a gente tem que entender que isso foi uma pressão do movimento negro, não foi de graça. Quando surge a assinatura da Lei 10.639, ela surge como resultado de uma luta anterior, uma luta dolorosa, difícil e necessária. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, que foi antes de 2003, olha aí, ó, de conversar com o saudoso professor Oliveira Silveira e já o movimento negro sinalizar a importância de ter um currículo enegrecido. Né? Então, é uma mobilização, foi uma luta, né? E continua sendo, porque essas leis ainda não foram efetivadas, né? Elas ainda não acontecem nas escolas como devem acontecer, né? E ali, por exemplo, a partir da 10.630, também vamos ter vamos ter outras leis, outros documentos para falar sobre a diversidade, né? Para falar sobre os estudos das relações étnicos raciais, né? Para falar do indígena, para falar do negro, mas para falar de outros grupos também historicamente excluídos. Então é muito importante entendermos que são mulheres que estavam à frente dessa criação, dessa produção, né? Dessa luta por uma educação mais enegrecida, mais diversa, né? Porque não é só a questão do negro que é pautada nesses documentos, né? Claro, na 10.639 tem a questão do negro muito forte, mas tu vai ver ali as outras leis falando do herer, né? Que vai falar sobre a diversidade. Isso é muito importante. E saber que da onde saiu, que não caiu uma lei no colo das pessoas. Não, teve um movimento negro liderado por mulheres negras que estão orientando e estão pressionando o governo, né? Isso é muito importante. Com certeza. Perla e todos que estão aqui, como falta um minutinho, então a gente faz aquela dobradinha. Eu vi que a minha mãe agradeceu aqui, falou Lúcia, amiga dela. Ela também falou que representa atualmente o Conselho Municipal da Educação, a minha mãe, né, o grupo que avalia os PPs. Aqui, na época, queríamos que fosse um plano de Estado e não do governo. Isso, tá. E a gente vai continuar, então, falando. É só o tempinho, gente, de eu disponibilizar aqui e a gente segue. Muito obrigada a quem esteve até o momento e, porventura, não possa continuar, mas vai ficar tudo disponível aqui. E quem puder continuar com a gente, porque temos muito ainda a falar, eu fui anotando algumas coisinhas aqui, que eu também quero trocar com a Perla e com quem estiver aqui se sentir chamado. Tá, gente? Foi um grande prazer. A gente segue. Quem puder, segue com a gente, que vai ser bem bacana, vai ser muito gostoso, muito prazeroso para todos nós. Tá bom? Até loguinho. Só vou disponibilizar e a gente já volta, tá? Já entra em seguidinha. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Um tchau provisório.